Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Tô aqui para conversar com vocês sobre essa 13ª onda que está sendo bem interessante, né? No início da onda eu falei com vocês, eu comentei sobre todos os conhecimentos de física quântica que começaram a vir de forma natural, porque eu pedi a onda da consciência do professor. E com o passar dos dias, né, outras coisas foram acontecendo. Eu comecei a perceber o quanto vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais acelerado para a gente os resultados da própria entropia física, da psíquica, pardon. A entropia psíquica, para quem não segue os vídeos do professor, eu recomendo que siga, que estude, que analise, que preste atenção, porque é essa a chave para a gente conseguir fazer o nosso salto quântico. Para você que está buscando casa, carro, apartamento, presta bem atenção, porque isso pode te ajudar naquilo que você está buscando materializar na sua vida. A entropia psíquica nada mais é do que quando você começa, por exemplo, pensa negativo, você ainda vai mais negativo, mais negativo, mais negativo, porque negativo chama negativo, positivo chama positivo, semelhante atrai semelhante. E o problema da entropia psíquica é que as coisas vão descendo de maneira exponencial e você vai somatizando isso no seu corpo, nos seus corpos, né, em cada um dos corpos. Tem pessoas que dizem que existem 7 corpos, tem pessoas que dizem que existe 33 corpos, se você seguir, né, o Adam Kadmon. Enfim, eu recomendo para quem, Natália, eu tenho dúvidas sobre quantos corpos a gente tem, pesquise. Busque por você, porque aquilo que chegar para você é para você. E ao invés de ficar duvidando, mas e será, e se? Entenda uma frase que eu vou repetir aqui com muita verdade, com muita força da minha alma para você. Se chegou para você, é para você. E se chegou para você, é porque aquilo é verdade. Mas aí depois eu descobri que isso era falso, que era um charlatão, que era não sei o quê. O problema não é o charlatão, o problema é o que existe dentro de você que atrai um charlatão. Portanto, se chegou para você, é verdade para você, talvez vá ser verdade em um só momento da sua vida, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo. Gaste menos energia questionando as informações que chegam para você e mais colocando em prática, porque do contrário você vai ficar só no cachorro que corre ao redor do próprio rabo. E essa foi uma das questões que mais tem sido desafiadora para mim nessa minha 13ª onda, porque você começa a perceber que você recebe os conhecimentos e você já quer ir colocando na prática, e às vezes você partilha isso e você pensa, vamos lá, vamos partilhar para ir somando, para indo para frente. Só que nem todo mundo tá nesse momento de querer mudar de vida de verdade. O que eu tenho percebido e aprendido revendo os meus materiais sobre o Tony Robbins, revendo os meus materiais de PNL, revendo diversas coisas, é que no fundo, a maioria das pessoas não deseja efetivamente mudar. As pessoas, elas somente querem dizer que elas querem mudar. E é por isso que entra a entropia psíquica tão fortemente. O seu cérebro não está lutando contra você. É simplesmente o seu cérebro está dando para você aquilo que você inconscientemente quer. Quer continuar no mesmo lugar. É por isso que eu sei, sabe, assim, já fica muito claro para mim que quando alguém começa a dizer, mas eu tô tentando entender, você não tá tentando entender, meu amor, você tá tentando encontrar uma desculpa para continuar não colocando em prática aquilo que você está recebendo. No meu trabalho, eu presto muita atenção quando as pessoas começam a dizer isso, eu já sei. Nossa, existe uma resistência ali. Não vai adiantar continuar nessa conversa. A pessoa vai entrar na entropia psíquica comigo. Não vale a pena continuar. A entropia psíquica, ela vai nos levando, você tem uma situação que acontece na sua vida. Aí você tem um pensamento negativo. E aí você escuta aquele pensamento negativo. E aí você vai afundando cada vez mais, né? É verdade, eu sempre crio problema. Eu não sou boa o suficiente.
eu sou uma bosta mesmo. Eu sou... E aí você vai indo, você vai lembrando cada vez mais de memórias negativas, mais de coisas negativas, e tudo isso vai criando uma âncora para que você vá cada vez mais para baixo. Porque qual é o objetivo, tá? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Não, Natália, eu fiquei com raiva, não tem intenção nenhuma positiva, que eu explodi com meu chefe, com não sei o quê. Tem sim. Você precisa escutar com atenção. Tô falando com bastante força para que você entenda a martoterapia, como eles falam, né? Que é a terapia do martelo, para ver se entra. Você está tendo explosões de raiva porque aquela raiva tem algo de bom para você. Ao invés de entrar na entropia psíquica, que faz com que você vá para aquilo que é o seu blueprint, que é a sua zona de conforto psíquica, ou seja, talvez a sua zona de conforto psíquica seja a culpa, seja a violência, seja... Eu não sei qual é a sua zona de conforto. O que eu sei é que quando algo no externo acontecer com você, a sua tendência é voltar para esse lugar que é familiar para você. E porque é familiar para você, você vai alimentar cada vez mais e vai lutar com todas as forças para não sair desse lugar. Porque afinal de contas, sair desse lugar, especialmente se você cresceu num ambiente de violência, se você cresceu, vamos usar a palavra da moda agora, você cresceu com pais narcisistas, se você cresceu num ambiente onde as pessoas não te apoiavam, enfim, não importa. Ou mesmo se você cresceu num ambiente perfeito, colorido, de unicórnios saltitantes, mas você ainda assim gravou memórias de limitação que bloqueiam a sua vida agora, e por isso você está buscando uma transformação, a sua zona de conforto, a sua entropia psíquica, que vai puxar você cada vez mais para este lugar, vai ser o negativo. Vai ser essa emoção que caracteriza você, que você se identifica. E porque isso se identifica com você e você se identifica com isso, acaba se tornando uma identidade, acaba se tornando um eu sou, ao invés de eu estou. Gente, vamos voltar para as aulas de física do professor, vamos voltar para os vídeos do professor. Tudo está em movimento o tempo todo. Cadeira está em movimento, mesa está em movimento, seu celular nesse momento está em movimento. Tudo está em movimento, tá ok? Você não está percebendo porque é 10 na menos, não. Mas isso está em movimento. Se a cadeira que você está sentado, se o celular que você está segurando, a televisão que você está me assistindo nesse momento está parado, é só uma ilusão. E se isso está em movimento, assim como todo o resto das coisas do universo, e você está fazendo força para ficar num determinado lugar, o que você acha que vai acontecer com você? Somatização. Quanto mais você fica dentro dessa entropia psíquica negativa, mais você vai somatizando, mais você vai atraindo confusão, dificuldade, problema, etc. E você já sabe, você que é ressonante, você já sabe. O seu pensamento se torna potencializado. Portanto, se você não está fazendo, se você não está botando em prática, se você não está indo numa direção de progresso, mudança e transformação, você está se segurando numa zona de entropia psíquica. E essa zona de entropia psíquica vai te levar para cada vez o pior para você. Até você pensar em desistir de tudo. É isso que você quer? Então, esse foi o maior desafio e tem sido o maior desafio para mim, porque eu tenho percebido essa zona de entropia psíquica. E é aquilo que é o seu blueprint, né, que é a sua marca pessoal, a sua assinatura energética, como diz o Tony Robbins, aquilo ali acaba te arrastando quando você está distraído. E a nossa tendência é não querer desprogramar isso, porque é tão natural que a gente não sabe como fazer diferente, porque aquele diferente não existe pra gente.
É por isso que é tão importante pedir consciências diferentes na nossa ressonância. Eu sei que a maioria das pessoas não faz os pedidos da mesma forma, enfim. Você faz os pedidos como o professor orientou, a equipe do professor orientou você a fazer os pedidos, tá? Peça consciências de pessoas que pensam de formas completamente diferentes de você, para que o novo possa existir dentro de você, para que quando você estiver indo para a sua zona de conforto, porque afinal de contas é isso que você foi programado desde antes do seu nascimento para você ter, estar, existir, sentir, se comportar, que você possa escolher diferente, que você possa fazer outra coisa. E, gente, se existe entropia psíquica, tá? Porque afinal de contas a gente está aqui falando de algo que já existe, que é natural seu, que você vai ir descer essa... Eu enxergo quase como se fosse um fosso, sabe? Que vai descendo, fosso que vai descendo até lá, mas é infinito, não tem fim. O quanto você pode chegar lá embaixo, porque afinal de contas existem infinitas possibilidades para coisas boas, existem infinitas possibilidades pro outro lado. Caibalham, dualidade, certo? Eu entendo que para a gente poder ir pro outro lado, para a gente poder fazer esse caminho de saída disso, nós precisamos usar essa máquina que existe dentro da gente a nosso favor. A gente pode utilizar, existe uma parte do nosso cérebro, que agora eu não vou me lembrar exatamente qual é, mas que ela fica buscando tudo aquilo que você dá foco, tá ok? Eu já dei algumas vezes o exemplo aqui, que é, por exemplo, o homem que deseja comprar um carro. Sonhou com aquele carro por muito tempo. E aí, finalmente juntou dinheiro, porque é o carro que ninguém tem aqui na minha cidade. Juntou dinheiro, todo centavinho, não sei o que, foi lá, comprou o carro, parece que sai na rua, todo mundo tem o carro. Por quê? Porque é o seu cérebro, tá? Isso é uma parte natural do seu cérebro que vai ficar buscando tudo aquilo que você colocar seu foco, tá? Eu tô fazendo aqui porque é bem no lobo frontal essa parte, tá? Só para ficar claro e específico. Ai, coloquei o foco no 1111. Todo lugar que eu vou eu encontro 1111. Não é necessariamente uma sincronicidade, gente. É só o seu cérebro fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é buscar aquilo que você dá foco, ok? Beleza. Então, quando você entende isso, que da mesma forma como a entropia psíquica, você dá o foco e você desce, né, a fossa até o infinito, quando você dá foco em algo específico, você alcança, você começa a ver, aquilo parece que vem para você, mas não é que vem para você, é só o seu cérebro fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é buscar aquilo que você dá foco, tá? E aí você vai me dizer, mas Natália, eu tenho um objetivo, eu quero ser feliz. Ai, Natália, eu tenho um objetivo. Eu quero ter prosperidade. Amor, ser de luz. Quando você quer aquele carro específico, você diz, eu quero me movimentar com mais facilidade. E você deixa para o universo. Dá para você um carro, um disco voador, uma vassoura voadora, um tapete mágico. Você deixa para o universo assim, decidir? Ou você diz, eu quero o carro da marca tal, desse jeito, dessa marca, não sei o que, bibi. Você diz exatamente como você quer. Diz pra mim. Ah, você é específico, né? Pois é. E por que quando você quer dar foco para aquilo que você quer na sua vida, você diz coisas genéricas, como quero ser feliz? Sabe o que acontece com o seu cérebro? Eu tava vendo esses dias um vídeo que tinha uma cientista explicando isso com detalhes que eu achei isso genial. Quando você diz pro seu cérebro algo genérico como quero ser feliz, essa parte do seu cérebro que eu falei pra vocês que naturalmente já está fazendo todo esse trabalho, o que essa parte vai fazer? Essa parte vai trabalhar em dobro, triplo, quádruplo para ficar buscando
no seu ambiente o que significa ser feliz. Porque você não disse, eu quero ser feliz dançando na chuva, eu quero ser feliz plantando uma árvore. Não. Que para você talvez isso seja sinônimo de felicidade. Mas para o seu cérebro, como não é específico, o seu cérebro não entende. Então o seu cérebro fica ali rodopiando. É que nem quando você dá um comando assim numa máquina e você não especifica, o negócio fica girando no infinito, buscando, queimando energia, buscando, estressando você, deixando você às vezes se sentindo, eu tô com umas palavras em inglês, feeling overwhelmed, se sentindo assim sobrecarregado, às vezes com o cérebro que parece que não consegue nem pensar em nada. Por quê? Porque o seu cérebro está buscando aquilo que você deu foco para ele, que é eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz? Quantitativo, na prática. O quanto é ser feliz? Eu quero ser feliz 100% ok, mas como é que eu sei que eu estou sendo feliz? De que maneiras, que sinais do ambiente existem, acontecem para que eu saiba que eu estou sendo feliz? O seu cérebro é como uma máquina de pão, tá? Você quer comer pão? Você precisa colocar os ingredientes na quantidade certa, você precisa seguir a receita certinha da máquina de pão, que você coloca os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, da maneira certa, e você aperta o botão certo, porque até a máquina de pão tem vários botões, que você pode apertar o programa que você quiser. Se você não apertar o botão, quero fazer pão sem glúten, por exemplo, pão branco com cereais, sei lá. Você tem que apertar botões diferentes, você tem que fazer o programa diferente para que você possa comer o pãozinho gostoso que você quer comer. Só que se você não programa a sua máquina de pão maravilhosa, que é essa parte do seu cérebro que te dá tudo aquilo que você quer se alimentar mais na sua vida, se você não programa isso de maneira específica, não vai te dar. A máquina de pão vai ficar ligada ali e vai estragar, porque não vai ter os ingredientes na quantidade certa, não vai estar ligado no botão certo, vai estar ligado em qualquer botão, ou seja, vai sair qualquer pão, que talvez vá ser algo que você quer, talvez não seja aquilo que você deseja. E aí, você vai ficar feliz com qualquer resultado que trouxer para você? Porque daqui a pouco o seu cérebro descobre que você é feliz quando você está sem fazer nada. E, portanto, ele vai lá e cria uma maneira de te demitir. E aí você fica sem fazer nada. Você vai ser feliz sem emprego. E sem seguro-desemprego, tá? Você vai ser feliz sem dinheiro nenhum, sem ter como pagar as contas? Porque, né? Você tá dizendo pro seu cérebro, eu quero ficar sem fazer nada. Isso é ser feliz pra mim. Entende? Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. E, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês que foi algo que se expandiu muito pra mim nessa 13ª onda, que é o seguinte. Muitas vezes a gente entra nessa coisa da Alice, né, de que qualquer lugar serve, mas a gente mesmo assim não consegue decidir, sabe por quê? Por uma coisa muito simples. A gente tem medo de errar. A gente acha que tem um plano certo, que a gente deveria estar fazendo, que a gente deveria estar colocando em prática, que nós deveríamos estar, sei lá, indo atrás, e que nós não vamos atrás dessa tal grande missão específica, esse grande plano que você fez antes de vir para cá, que tem que ser, senão você vai voltar para cá. Isso cria tanto medo nas pessoas, tanta crença, que acaba com que você não quer escolher qualquer coisa. Eu vou escolher uma coisa que vai me deixar feliz, porque hoje o que vai me deixar feliz é eu trabalhar fazendo brigadeiro. Mas a minha missão é que eu vá dar aula de inglês na África. Mas hoje, o que você tá realmente querendo, que tá vibrando aqui, ó, é fazer brigadeiro. E aí? Como é que você faz com isso? O que você faz? A gente tem que largar essa ideia de que existe certo e errado, gente. A gente tá aqui para existir.
se tá vibrando dentro do seu coração, ou se você não tem plano nenhum. Escolhe um plano e vai atrás desse plano. Vai com toda a força, com toda a sua alma e vai até o fim. O que acontece muitas vezes, e isso tem ficado muito, muito, muito claro para mim nessa minha 13ª onda, é que quando você não termina o que você começa, ficam fios te ligando naquelas situações, naquelas pessoas. E aquilo fica te puxando para trás, gente. O livro que você não terminou de ler. O filme que você não terminou de ler. O curso que você não terminou. Gente, é por isso que não pode entrar nessa compulsão de comprar curso, ver livro, filme, etc, etc. Fica vendo um monte de conteúdo. Mas e aí, o que você entendeu do que você viu? O que você maturou? Ah, nem terminou de ler o texto, já saiu compartilhando, já saiu fazendo, já mandou no zap pro grupo da família, né? Mas o que você entendeu? O que você absorveu? Termina de ler primeiro, integra primeiro aquilo. Absorve no seu corpo. O autoconhecimento, ele é feito, a digestão do conhecimento, ele é feito de forma lenta. Lenta. Ou seja, lê o textinho até o fim, tá? Eu sei que com toda a dopamina que a gente fica com as redes sociais e tudo mais, a gente fica com uma attention span desse tamanho aqui, né? Espaço de atenção, a nossa janela de atenção, ela fica muito, muito, muito pequena. A gente precisa dominar a nossa mente. Do contrário, é a nossa mente que nos domina. E aí a gente entra na entropia psíquica. E a gente vai lá, ó, para a nossa zona de conforto. Domina a tua mente. Vai até o fim nas coisas que você faz. Digere aquilo que você lê. Digere aquilo que você vê. Não fica consumindo coisa compulsivamente, sem terminar, sem dar fim. Que é isso que fica te puxando, ao invés de te impulsionar para que você avance. Coloque em prática. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está vendo. Por isso que a gente tem que ser tão seletivo com as coisas, com as informações que chegam. Às vezes eu recebo informações, às vezes até de mestres, viu? Ai, faz tal curso, olha só, tem tal informação. Primeira coisa, eu deixo sentir. Sentiu aqui. Deixa, não é pra mim, não veio pra mim. É pra outra pessoa. Isso tem um CEP. Toda informação ela tem um CEP, gente. Por isso que eu falei antes, sobre ficar tentando entender, sobre ficar tentando, né, esmiuçar, não sei o quê. Não é sobre isso. Se for pra você, vai sentir, ó. Vai bater aqui, vai... é pra mim. Ah, eu vou ler, mas eu vou ler com atenção. Eu vou entender com atenção. Eu vou, aqui, ó, fazer conexão. Ah, com isso. Chegou pra você, é pra você. Não é pra coleguinha, não é pra amigo. Não, é pra você. E se você não quer ficar com fio te puxando por coisa inacabada, por informação inacabada, porque as informações estão sempre chegando pra gente. Vai atrás, matura aquilo de uma forma profunda, de uma maneira alinhada, de uma maneira, né, que você absorve em cada célula do seu corpo. Depois que tá aqui, ó, integrado em todas as células do seu corpo, aí você pode passar para outras pessoas, aí você pode conversar com outras pessoas sobre aqueles assuntos, sabe? Eu vejo, por exemplo, pela própria caminhada do Cura Quântica, por conta, enfim, da forma como eu estudei na época, eu acabei entrando noutra, enfim, e eu acabei fazendo durante 9 meses as práticas do Cura Quântica. E as curas do Cura Quântica, elas vão sendo carregadas, informadas no seu nível de DNA. E quando tudo aquilo está carregado dentro de você, em cada uma das células do seu corpo, você se torna um espelho. Então, quando as pessoas entram em contato com você, as pessoas naturalmente vão recebendo aquela informação e aquilo vai codificando o DNA das pessoas que entram em contato com você. Só que olha que interessante, eu precisei passar por 9 meses para me tornar esse espelho.
para que eu pudesse transmitir essa informação. Você que está vendo esse vídeo, você está recebendo essa informação. Se você estiver aberto, já está transformando o seu corpo também. Só que foram 9 meses de digestão disso. Entende a diferença de ler um livro pela metade e sair comprando pro vizinho, pro amigo, pro tio, pro irmão, pro sei lá pra quem? Entende a diferença? Entende a diferença de você praticar uma coisa até que cada célula do seu corpo tenha aquela informação de maneira integrada, para só aí você conversar com outras pessoas sobre o assunto, você transmitir aquela informação para as pessoas? Entende? É sobre isso. Eu tenho percebido muito isso durante essa minha 13ª onda, essa consciência da importância da integração do conhecimento e principalmente da integração do conhecimento na prática. Porque eu percebo que a falta de movimento, no sentido de exercício físico mesmo, de limpeza de casa, de faxinar a casa, mas não é faxinar a casa de passar, como dizia minha mãe, passar o pano só onde o bispo vai passar, não. É arrastar um móvel, tirar cada bibelozinho, limpar. Tudo isso é entrar em movimento e sair da entropia psíquica. Isso tem ficado muito, muito, muito claro para mim. Tem ficado muito, assim, uma urgência quase, assim, sabe? E eu percebo que esse processo, por mais que eu achasse que era possível, assim, de conversar, de dividir, enfim, de partilhar, eu percebo que é literalmente estar num deserto. É você com você, porque cada pessoa vai estar enxergando as coisas de um outro lugar, de um outro momento, e que se você tenta mostrar aquilo que, olha, eu já passei aí onde você tá, eu já tô aqui, não que tenha alguém que tá mais pra frente e mais pra trás, tá? É realmente isso. E eu falo isso de pessoas que nem assistem ressonância, que nem estudam, tá? Quando você chega na pessoa e você mostra, ó, mas eu já tô aqui, isso que você tá vendo aqui já nem, não sei o que, nananana, você acaba abrindo o próprio casulo da borboleta antes do tempo. E o contrário, né, quando às vezes alguém tá lá atrás e daqui a pouco fica tentando puxar você para alguma coisa que você já passou, aquilo te tira energia, porque é como se estivesse puxando você para trás. Então eu entendi o porquê o professor fala que é realmente caminhar num deserto, é realmente uma coisa muito solitária. A gente pode conversar sobre as coisas que a gente vê e tudo, mas a experiência na totalidade daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está vendo na nossa vida, isso é uma coisa você com você. Nem as suas células do seu corpo, elas conseguem entender na totalidade tudo aquilo que você está absorvendo. As células do seu fígado estão absorvendo de uma forma completamente diferente das células do seu pâncreas, e olha que elas estão muito próximas, e elas estão em realidades diferentes. E eu não sei se vocês sabem, mas suas células são sencientes, as suas células já são uma realidade paralela, que estão vivendo num determinado formato, de uma determinada maneira. É complexo falar sobre isso, porque as pessoas elas têm ideias sobre realidades paralelas de que, nossa, eu vou abrir uma porta aqui, eu vou sair lá e não sei o que. Não, gente, não é assim. Realidades são frequências. Gente, vamos pro simples. Onde você mora? Você mora na cidade X, no Brasil, nos Estados Unidos, Japão, não sei onde você mora, tá? Mas você mora na cidade X. Você está afinizado com a frequência da cidade X, tá? Quando você mudar, você teve uma expansão de consciência tão grande, mas tão grande, você automaticamente vai saltar quanticamente para uma outra cidade. Você vai ir para a cidade Y.
Você não vai conseguir ficar na mesma cidade, no mesmo lugar, na mesma casa, da mesma maneira, se você dá um salto quântico. E lembra do experimento, né, dos experimentos de química que você viu na escola, que quando um elétron ele salta de uma camada para outra, ele não vai caminhando, vou para outra camada, não. Ele salta, ele desaparece num ponto e reaparece no outro. Portanto, você acaba transitando por realidades paralelas dessas maneiras simples. Pega o que eu estou falando, entende o que eu estou falando, observa o que eu estou falando, para você entender o porquê que você mora onde você mora, porquê que você está no país onde você mora, porquê que você mora na rua que você mora, na casa que você mora. Ah, mas eu tô nessa casa aqui porque eu tive uma situação, porque eu tive uma dificuldade, aí eu precisei vir aqui morar com tal pessoa que eu não sei o que tá me ajudando. Você estava afinizada com essa vibração e frequência, por isso que você foi morar com essa pessoa. Se você estivesse em outra vibração e frequência, você estaria em outra casa, em outro lugar, de outra maneira. Entende? E aí é preciso sair da zona de conforto. O professor, ele fala isso, mas é porque dói. Dói você olhar, olha, eu tô morando numa casa que é no meio de uma vila, que é difícil, e que é complicado, e que não sei o quê, que tem pobreza, que tem esgoto passando na frente da minha casa. Mas o que isso existe dentro de você que tá afinizado com isso, minha gente? E eu não tô... Ai, você tá culpabilizando as pessoas que estão em uma situação de pobreza. Não. Tem gente que mora em situações super difíceis, mas que tá em outro lugar aqui e acaba automaticamente mudando de frequência, mudando de lugar. A frequência não deixa você ficar parado no mesmo lugar. Tudo, vamos voltar. Tudo está sempre em movimento. Você muda de uma frequência para outra, de uma dimensão para outra, de uma paralela para outra, de acordo com a sua frequência. Você é um elétron na camada grande do átomo. Você salta de um lugar para o outro, de acordo com a sua frequência. Ok? Quer saltar, quer sair da frequência? Sai da entropia psíquica. Sai da reclamação. Ah, mas como é que eu faço? O professor explica isso no Manual da Ressonância Harmônica, explica isso nos vídeos dele. Eu recomendo que você veja. Vai atrás. Você sabe ir atrás, você tem força para digitar no YouTube, para procurar um vídeo. Vai atrás. Isso é parte da autorresponsabilidade. Como é que você sai disso? Para que você consiga usar essas técnicas, que são só técnicas, é só para te dar uma muleta, para você dar os primeiros passos, para depois você ter que assumir o seu processo e você ir atrás daquilo que você deseja. Lembra? Específico, não é eu quero ser feliz, é eu quero morar numa casa desse jeito, dessa forma, com essa especificação, etc, etc, etc. É isso. Certo? Para de ficar com ideias genéricas, ok? É isso, gente. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.